Lívia tinha 3 anos quando começou a conversar com alguém no jardim da escola. O problema era que não tinha ninguém ali. Pelo menos ninguém que nós, os adultos, conseguíamos ver. Em só 2 meses, 5 situações impossíveis aconteceram. 5 avisos que uma menina de 3 anos jamais deveria saber. Essa é a história do que aconteceu naquela escolinha do interior de Minas Gerais e do milagre de Nossa Senhora Aparecida que mudou a minha vida, a de uma professora evangélica, mais do que eu jamais poderia imaginar. Meu nome é Marina Costa, mas antes de continuar, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu adoraria ver até onde os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão chegando. E já que você vai ficar comigo até o final dessa história, não sai desse vídeo sem abrir o comentário fixado logo abaixo. Tem uma coisa ali que preparei com carinho para quem está caminhando de fé e quero que você veja antes de ir embora. Eu dava aula numa escolinha de educação infantil administrada por freiras, na cidade pequena onde eu morava, no interior de Minas Gerais. Trabalhava lá havia alguns anos e, mesmo sendo evangélica, sempre me senti bem naquele lugar. As irmãs eram gentis, o ambiente era acolhedor e a fé delas, mesmo diferente da minha, nunca tinha sido motivo de atrito entre a gente. Eu simplesmente nunca prestei muita atenção nos santos e nas imagens espalhados pela escola. Para mim, aquilo era decoração do ambiente de trabalho, nada mais. A família da Lívia era simples. Jorge trabalhava como encanador, saía de casa às 6 da manhã e voltava depois das 6 da tarde. Ana trabalhava como auxiliar num consultório médico, lidando com um paciente, agenda e aquela papelada interminável que nunca parecia acabar. Lívia era a caçula. Cabelo castanho que a Ana prendia em 2 tranças todo dia de manhã, olhos escuros que pareciam absorver tudo ao redor, e uma quietude que fazia a visitante perguntar se ela estava bem. É assim mesmo que ela é, Ana explicava, cansada de responder a mesma pergunta. Sempre foi observadora, mas a verdade era que Ana se preocupava. Lívia não era como as outras crianças da idade dela. Enquanto os primos corriam e gritavam nas reuniões de família, Lívia sentava num canto só observando. Quando Lívia fez 3 anos, Ana decidiu que era a hora. Talvez ficar perto de outras crianças ajudasse a Lívia a se abrir mais. A escolinha das freiras ficava a 10 minutos de casa e cabia no orçamento da família. Perfeita! O primeiro dia foi um desastre. Lívia se agarrou nas pernas da Ana com uma força surpreendente para uma criança tão pequena. Chorou, gritou. Eu já tinha visto aquilo antes, criança pequena, separação da mãe, medo do desconhecido. Me ajoelhei na altura da Lívia e falei numa voz suave, sem pressa. Sua mamãe vai voltar, eu prometo. E enquanto isso, a gente vai fazer coisa bem divertida aqui. Levou 40 minutos até a Lívia se acalmar o suficiente para Ana conseguir ir embora. No segundo dia, Lívia chorou menos. No terceiro, só se agarrou na mãe por alguns minutos. No quarto, deixou a Ana ir embora sem lágrima nenhuma. Eu suspirei aliviada. Adaptação completa, pensei. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia ignorar. Lívia não interagia com as outras crianças. Durante a atividade em grupo, participava mecanicamente. Seguia a instrução, fazia o que era pedido, mas sem conexão de verdade, sem aquela energia natural que criança de 3 anos costuma ter. E no recreio, enquanto as outras corriam, gritavam, brincavam de pega-pega, Lívia ficava sozinha. Às vezes sentava no banco de pedra. Às vezes caminhava devagar pelo jardim, observando flor, tocando tronco de árvore. A escola tinha um jardinzinho charmoso nos fundos. Não era grande, mas era muito bem cuidado.
Árvore antiga oferecia sombra generosa, canteiro de flor cultivado com carinho pelas freiras, um banco de pedra pequeno onde as crianças às vezes sentavam para comer o lanche. E no canto mais quieto do jardim, protegido por roseira florida em tom de rosa e branco, tinha um nicho. Era antigo, de pedra cinza, uns 1,5 m de altura. Dentro do nicho, protegida por um vidro grosso, estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem era de mármore, uns 1 m de altura, mãos estendidas, rosto sereno esculpido com detalhe delicado, o manto pintado num azul suave que o tempo tinha deixado ainda mais bonito. A maioria das crianças ignorava o nicho. De vez em quando, alguma parava para olhar rapidamente, mas logo voltava a brincar. Foi no 4º dia de aula que eu notei uma coisa diferente. Lívia tinha encontrado o nicho. A menininha ficava ali completamente parada, olhando para cima. As mãozinhas tocavam de leve a borda de pedra, a cabeça inclinada para trás, os olhos fixos na imagem. No dia seguinte, Lívia foi direto para o nicho assim que o recreio começou. Não parou para olhar as outras crianças. Não hesitou. Caminhou com propósito, direto para aquele canto quieto do jardim. E foi aí que eu notei uma coisa que apertou meu estômago de leve. Lívia estava falando. Não alto o suficiente para entender as palavras, mas definitivamente falando. Os lábios se moviam. Ela pausava como se estivesse escutando resposta. Depois falava de novo com aquela seriedade intensa. Decidi não interferir. Se ajudava a Lívia a se sentir confortável na escola, não tinha mal nenhum nisso. Na semana seguinte, a rotina se estabeleceu. Lívia participava das atividades normalmente, descansava na hora do soninho, mas no recreio ia direto para o nicho. Conversava uns 10 minutos, depois brincava um pouco. Mencionei aquilo para Ana numa conversa rápida na hora de buscar a Lívia. A Lívia tem passado bastante tempo perto da imagem de Nossa Senhora Aparecida no jardim. Ela conversa com a imagem, mas é normal para a idade dela. Ana franziu a testa. Conversa, o que ela fala? Eu não consigo ouvir. Ela fala baixinho, mas parece confortar ela. Ana decidiu não mencionar aquilo para o Jorge ainda. Não queria preocupar ele à toa. Outubro seguiu. A temperatura começou a cair um pouco, trazendo aquele friozinho gostoso que fazia as crianças correrem ainda mais no recreio. Lívia continuava a rotina diária e eu ficava observando discretamente, cada vez mais intrigada com a intensidade daquelas conversas silenciosas. Foi na 3ª semana de outubro que tudo mudou. Era quinta-feira. Bia, uma das alunas, estava fazendo 4 anos. A mãe da Bia, Dona Jaqueline, tinha trazido uma festa inteira. Cupcake de chocolate com cobertura rosa, salgadinho, suco de caixinha com canudo, guardanapo colorido, balão. As crianças estavam animadas. Organizei tudo no pátio coberto. Vamos lá, gente. Vamos cantar parabéns para Bia. As crianças se reuniram ao redor da mesa onde a Bia sentava, de chapeuzinho de festa, um sorriso enorme no rosto. Acendi as 4 velinhas no cupcake especial da Bia, o maior, com granulado colorido. Bia apagou as velas com um sopro dramático, que fez todo mundo rir. Comecei a distribuir os cupcakes, colocando um em cada pratinho de papel colorido. Lívia estava sentada quietinha no lugar dela, como sempre, quando de repente se levantou, não calma, rápida, urgente. Caminhou direto até mim e puxou forte a barra da minha saia. Tia, a voz dela mais alta que o normal, cheia de urgência. A Bia não pode comer isso. Me abaixei na altura da Lívia. Por que não, meu amor? Você não gosta de cupcake? Não sou eu, é a Bia. Ela não pode comer. Tem amendoim. Senti como se alguém tivesse jogado água fria nas minhas costas.
A Bia era severamente alérgica a amendoim. Lívia, como você sabe que tem amendoim? Lívia apontou para o jardim, na direção do nicho onde estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela me contou que tem amendoim e que a Bia vai passar muito mal se comer. Olhei para os cupcakes. Pareciam completamente normais. Mas alguma coisa na seriedade absoluta da Lívia, aqueles olhos escuros fixos em mim, aquele tom urgente, me fez hesitar. Você conhece aquela sensação? Quando alguma coisa dentro de você manda prestar atenção, mesmo sem fazer sentido lógico nenhum. Eu sentia aquilo. Bia, meu amor, espera só um instantinho antes de comer, tá? A tia precisa checar uma coisa. Bia fez bico, mas balançou a cabeça. Peguei um dos cupcakes e fui até a entrada, onde Dona Jaqueline ainda guardava as coisas que tinha trazido. Dona Jaqueline, a senhora tem a caixa dos cupcakes? Tenho. Por quê? Aconteceu alguma coisa. A gente pode checar os ingredientes juntas, só para ter certeza? Dona Jaqueline pegou a caixa e virou para ler o rótulo atrás. Farinha de trigo, açúcar, cacau em pó, ovo, leite integral, manteiga. Ela leu em voz alta. Respirei, começando a me sentir boba. Lívia tinha 3 anos. Obviamente, devia estar enganada. Fermento, essência de baunilha. Dona Jaqueline continuou. Eu já ia agradecer e voltar para a festa quando Dona Jaqueline parou. Espera. Tinha alguma coisa na voz da Dona Jaqueline que gelou meu sangue. Tem uma notinha bem pequena aqui embaixo, letra minúscula. Produzido em instalação que também processa amendoim, castanha e soja. Pode conter traço. As duas nos olhamos. Meu Deus! Dona Jaqueline sussurrou, as mãos tremendo enquanto segurava a caixa. Eu chequei os ingredientes. Juro que chequei, mas não vi essa nota. É tão pequena? Tá tudo bem, eu disse, embora minha própria voz tremesse. O importante é que a gente descobriu. Voltei para o pátio, onde as crianças esperavam impacientes para comer. Gente, mudança de plano. Infelizmente a gente não vai poder comer esses cupcakes hoje, mas temos o bolo que a escola fez e salgadinho e suco. As crianças reclamaram um pouco, mas logo a atenção mudou para o lanche. Mas eu não conseguia comer nada. Só ficava olhando para Lívia, que comia o pedaço de bolo dela calmamente, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Quando o recreio acabou e as crianças voltaram para a sala, me aproximei da Lívia enquanto ela lavava as mãos. Lívia, como você sabia do amendoim? Lívia olhou para mim com aqueles olhos escuros sérios. Ela me contou. Quem te contou, querida? A moça do vestido azul. Senti um arrepio percorrer meus braços. Que moça? Lívia apontou para a janela, na direção do jardim onde ficava o nicho. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ajoelhada ali, olhando para aquela menina de 3 anos que tinha acabado de salvar a vida de outra criança com uma informação que ela não deveria, não poderia saber. Naquela tarde, depois que todas as crianças tinham ido embora, sentei na minha sala por um bom tempo. Depois peguei o telefone e liguei para Ana. Ana, é a Marina. Eu preciso conversar com a senhora sobre uma coisa que aconteceu hoje. Contei tudo sobre o aviso da Lívia sobre o amendoim que realmente estava ali, escondido em letra minúscula sobre a Bia, que podia ter comido aquele cupcake se a Lívia não tivesse falado. Do outro lado da linha, Ana ficou em silêncio por vários segundos longos. Como ela sabia? Ela disse que alguém contou para ela. A Nossa Senhora Aparecida. Mais silêncio. Marina, a Lívia tem 3 anos. Criança inventa coisa. Eu sei, Ana, eu sei. Mas eu hesitei. Como eu ia explicar aquela sensação? Na semana seguinte, Lívia continuou a rotina como se nada tivesse acontecido. Todo recreio ia direto para o nicho.
Conversava uns 10 minutos, às vezes mais. Depois brincava um pouco antes de voltar. Eu observava mais de perto agora. Tentei várias vezes me aproximar o suficiente para ouvir o que a Lívia falava, mas ela sempre falava baixo demais. As outras professoras também começaram a notar. Foi na segunda-feira da semana seguinte, no fim da tarde, enquanto as crianças eram buscadas pelos pais, que o segundo aviso aconteceu. Ana tinha chegado um pouco mais cedo que o normal. Esperava no pátio coberto enquanto eu organizava as mochilas das crianças. Lívia saiu correndo da sala, coisa incomum, já que normalmente ela andava devagar, e foi direto até a Ana. Mamãe, a voz cheia de preocupação. Mamãe, a vovó tá doente. Ana se ajoelhou automaticamente na altura da filha. A vovó tá doente, ela precisa ir no médico hoje. Ana sentiu alguma coisa estranha no estômago. A mãe dela morava a mais de 1 hora dali. Tinha falado com ela 2 dias antes e estava tudo bem. Lívia, a vovó tá bem. Eu falei com ela outro dia. Não, mamãe. Lívia insistiu, com aquela seriedade que Ana já estava começando a reconhecer. Ela precisa ir hoje. É importante. Como você sabe? Lívia apontou para o jardim onde estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela me contou. Ana me contou depois que, assim que chegou em casa, ligou para a mãe dela. Mãe, como a senhora tá? Tô bem, filha. Por que a pergunta? A voz da mãe soava normal ao telefone. Tem certeza? Não tá sentindo nada estranho? Teve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais. Ana, como você sabia? A voz da mãe agora diferente. Ana sentiu o coração disparar. Saber o quê? Eu tô me sentindo estranha há uns dias. Nada específico, só estranha. Cansada, meio tonta. Mas achei que era só a idade. Você sabe como é. Mãe, a senhora vai no médico hoje, por favor. Ana, não exagera. Deve ser nada. Mãe, Ana insistiu, e tinha alguma coisa na voz dela, urgência, medo, certeza, que fez a mãe parar de discutir. Por favor, por mim, vai hoje. A mãe suspirou. Tá bom, se vai te deixar mais tranquila, eu vou. Às 8h30 da noite, o telefone tocou. Ana atendeu com as mãos tremendo. Ana, sou eu! A voz da mãe soava diferente, abalada. O que aconteceu? Eu fui na emergência. Fizeram uns exames. Ana, tinha uma coisa que precisava ser tratada com urgência. O médico disse que, se eu tivesse esperado mais alguns dias, podia ter sido sério. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Como a Lívia sabia? Eu não tinha contado para ninguém que não estava bem. Depois de desligar, Ana e Jorge tiveram uma conversa séria. 2 vezes, Ana disse, a voz baixa para Lívia não escutar. 2 vezes a Lívia soube de coisa impossível. Pode ser coincidência, Jorge tentou, mas a voz dele não tinha convicção nenhuma. O que a gente está insinuando aqui? Que nossa filha de 3 anos está... O quê? Tendo visão? Conversando de verdade com Nossa Senhora Aparecida? Dito em voz alta, soava absurdo, mas eles não conseguiam negar os fatos. As semanas passaram. Outubro virou novembro. O ar ficou ainda mais frio. As árvores do jardim da escola tinham perdido todas as folhas, formando um tapete colorido no chão. Lívia mantinha a rotina. Todo recreio, sem falta. Ia até o nicho, conversava, depois brincava um pouco antes de voltar. Eu tinha parado de questionar. Aceitei aquilo como parte da rotina da Lívia. Foi na sexta da primeira semana de novembro que o terceiro evento aconteceu. Lívia estava brincando no jardim. Então, como se tivesse tomado uma decisão, caminhou até onde eu supervisionava um grupo de criança no balanço. Puxou minha mão. Tia,
Ela me contou uma coisa sobre a senhora. Me abaixei, já sentindo aquele aperto familiar no estômago. O que foi, Lívia? Lívia hesitou um momento. Depois, com uma delicadeza incomum para uma criança de 3 anos, tocou de leve minha barriga. Tem um bebê aqui. Senti o mundo girar. Eu e meu marido, Rodrigo, tentávamos engravidar havia 2 anos. 2 anos de esperança e decepção. 2 anos de tratamento que drenava não só as nossas finanças, mas também a nossa energia emocional. Lívia, como? Como você sabe? Ela me mostrou, Lívia disse simplesmente. Ela disse que a senhora vai ter um bebê e vai ficar muito feliz. Eu não consegui responder. Só fiquei ajoelhada ali no chão do jardim, olhando para aquela menina de 3 anos que tinha acabado de dizer uma coisa que podia mudar minha vida inteira. O resto do dia passou num borrão. Eu me movia no automático, organizando atividades, servindo lanche, resolvendo pequena briga entre criança, mas minha cabeça estava em outro lugar completamente. Quando todas as crianças foram embora, peguei minha bolsa e fui direto na farmácia. Comprei um teste de gravidez e fui para casa. Positivo. Caí de joelhos no banheiro e chorei. 2 anos tentando, 2 anos de decepção e eu estava grávida. Mas, enquanto eu comemorava a notícia que eu tanto esperava, uma parte da minha cabeça não conseguia parar de pensar. Como a Lívia sabia? As semanas passaram. Novembro trouxe o frio de verdade. Lívia continuava a rotina conversando no jardim, depois brincando cada vez mais com as outras crianças. Foi numa terça-feira, no fim de novembro, que aconteceu uma coisa que colocou a escola inteira em pânico. Era fim de tarde, aquele horário em que os pais começam a chegar para buscar os filhos. Eu ajudava as crianças a acharem casaco e mochila quando percebi que o Theo estava faltando. Theo era um menino de 4 anos, sempre cheio de energia. Alguém viu o Theo? Perguntei para auxiliar. Ele estava aqui uns 15 minutos atrás, tenho certeza. Começamos a procurar. Banheiro, sala, pátio, jardim, nada. A mãe do Theo chegou para buscar ele, segurando um bebê no colo. Cadê o Theo? Ela perguntou sorrindo. A gente está procurando. Deve estar brincando em algum lugar. Mas 15 minutos viraram 20. A mãe do Theo começou a entrar em pânico. Theo! Ela gritou pelos corredores, a voz ecoando pelas salas vazias. Outros funcionários se juntaram na busca. Até as freiras, que normalmente ficavam na administração, saíram para ajudar. Lívia estava com a Ana, que tinha vindo buscar ela. As duas estavam perto da porta, prontas para ir embora, quando Lívia de repente puxou a mão da mãe. Mamãe, o Theo tá lá embaixo, no lugar escuro. Ana se abaixou. O que, meu amor? O Theo, ele tá embaixo, no lugar escuro, com muita caixa. Ana sentiu o coração disparar. Foi correndo me procurar. Marina, Ana me chamou. A Lívia disse que o Theo tá embaixo, em algum lugar com caixa. Parei. Olhei para Lívia, depois para Ana, e senti o rosto ficar pálido. O porão, eu sussurrei. A escola tinha um porão usado como depósito, caixa de material antigo, enfeite de Natal, equipamento fora de uso. A porta normalmente ficava trancada. As crianças não podiam entrar ali, mas a fechadura estava quebrada havia semanas. Corri em direção às escadas que levavam ao porão, outros funcionários logo atrás. Theo. O porão estava escuro. Cheirava a mofo e papel velho. Caixa empilhada em todo canto. Theo. Um choro, vindo do fundo do porão. Corri, tropeçando em obstáculo que eu mal conseguia ver na luz fraca. E lá estava o Theo, encolhido no canto entre duas pilhas de caixa, chorando baixinho. Theo, meu Deus! Me ajoelhei e peguei ele no colo. Tá tudo bem,
Você tá seguro agora. Theo se agarrou em mim, soluçando. Eu queria ver, e a porta fechou e ficou escuro. Ele tinha entrado por curiosidade. A porta tinha se fechado atrás dele. Carreguei ele, escada acima. Quando emergimos na luz do corredor, a mãe do Theo correu e praticamente arrancou o menino dos meus braços. Theo, você tá bem? Machucou? Olhei para Lívia, que ainda estava parada com a Ana, observando tudo com aquela seriedade característica. Como ela sabia? Como uma criança de 3 anos que nunca tinha entrado no porão sabia exatamente onde o Theo estava? No carro, Ana tentou perguntar com delicadeza. Lívia, como você sabia onde o Theo estava? Lívia só apontou de volta para o jardim da escola. Ana não perguntou mais nada. Naquela noite, quando Jorge chegou em casa, Ana contou tudo sobre o Theo perdido, sobre a Lívia sabendo exatamente onde ele estava, sobre o porão que a menina nunca tinha entrado. 4 vezes, Ana sussurrou. 4 situações onde ela soube de coisa impossível. Jorge não tentou mais racionalizar. Não tentou achar explicação lógica, porque não tinha nenhuma. Só balançou a cabeça, cansado, processando alguma coisa que a mente racional dele não conseguia aceitar por completo. Mas os fatos estavam ali. As semanas passaram. Dezembro chegou trazendo decoração de Natal para a escola, luzinha colorida nos corredores. Foi numa tarde do início de dezembro, quando Ana foi buscar a Lívia, que o 5º aviso aconteceu. Lívia saiu correndo da escola, coisa rara para ela, com uma expressão preocupada. Mamãe! Ela chamou, correndo até a Ana. Ana se abaixou imediatamente, reconhecendo aquela urgência. O que foi, meu amor? Ela me contou uma coisa muito importante. O que foi? Vai chover muito, muito mesmo. E a água vai subir. As pessoas perto do rio precisam sair. Ana sentiu o estômago apertar. Quando vai chover? Logo. Ela disse que é urgente. Em casa, Ana contou para o Jorge. Depois de tudo que ela acertou, Ana disse sem precisar terminar a frase. Jorge checou a previsão do tempo. Tinha alerta de tempestade para o fim de semana, mas nada extremo. Chuva forte, sim, mas nenhuma menção de enchente. Jorge pegou o telefone e ligou para 3 vizinhos que moravam mais perto do córrego. Marcos, é o Jorge. Eu sei que isso vai soar estranho, mas acho que você devia se preparar para uma possível enchente. Jorge, a previsão não fala nada de enchente. Eu sei, mas só fica preparado, tá? Fez a mesma ligação para os outros 2 vizinhos. Um riu. Outro agradeceu educadamente, mas claramente achou exagero. O terceiro, que vagamente conhecia as histórias sobre a Lívia, levou a sério. Na quinta, a chuva começou, forte, mas não alarmante. Na sexta de manhã, intensificou. Não parava, constante, pesada, implacável. À tarde, estava um temporal daqueles que impossibilitam ver a rua pela janela. Naquela noite, o córrego transbordou. Aconteceu rápido, muito mais rápido do que qualquer um esperava. A água subiu, engolindo a margem, invadindo o quintal, alcançando casa, mas as 3 famílias que o Jorge tinha avisado estavam preparadas. No sábado de manhã, quando a chuva finalmente parou e a água começou a baixar, o estrago foi significativo, mas não teve ferido, não teve perda irreparável. Seu Marcos, o vizinho que tinha rido do aviso, apareceu na porta do Jorge no sábado à tarde. Jorge, ele disse, a voz tremendo, você salvou minha família. Jorge não sabia o que dizer, porque não tinha sido ele. Tinha sido a Lívia, uma menina de 3 anos que conversava com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no jardim da escola. No domingo, Ana e Jorge tiveram a conversa mais difícil. Lívia estava no quarto brincando com as bonecas,
completamente alheia ao que tinha acontecido, ao que ela tinha causado. A gente não pode continuar assim, Ana disse baixinho. A Lívia está carregando um peso que uma criança de 3 anos não devia carregar. Concordo, mas o que a gente faz? A gente conversa com ela, vê o que ela quer. Naquela tarde, sentaram com a Lívia na sala. Meu amor, Ana começou gentilmente. Você gosta de conversar com a moça do jardim? Lívia pensou um momento. Gosto, ela é muito gentil. Você fica cansada às vezes? Lívia balançou a cabeça e, pela primeira vez, Ana viu uma vulnerabilidade verdadeira no rosto da filha. Às vezes tem coisa demais para lembrar, coisa muito importante. E se você não precisasse conversar com ela todo dia, seria ruim? Lívia ficou quieta, pensando. Posso perguntar para ela? Claro que pode. Na segunda, Lívia foi para a escola. Eu, que já tinha ficado sabendo da enchente e do aviso da Lívia, levei ela até o jardim antes do recreio, quando não tinha outra criança por perto. Lívia sentou na frente do altarzinho e conversou por quase 15 minutos, bem mais que o normal. Eu observava de longe. Vi a Lívia fazer pergunta. Vi ela escutar, a cabeça inclinada como quem presta atenção total. Vi lágrima se formar nos olhos da menina. Quando Lívia finalmente se levantou, os olhos estavam vermelhos e molhados, mas tinha paz no rosto dela. O que ela disse? Perguntei baixinho. Ela disse que vai sempre cuidar de mim, mesmo que eu não converse com ela todo dia. Lívia respondeu, a voz pequena, mas firme. E que eu ajudei quem precisava, e que agora tá tudo bem. Senti um aperto no peito. Você vai sentir falta dela? Lívia balançou a cabeça de leve, mas disse que era assim que tinha que ser. Aquela foi a última vez que a Lívia conversou com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ana e Jorge deixaram a Lívia em casa por 2 semanas, só para dar tempo. Tempo de processar. Tempo das coisas se acalmarem. Quando Lívia voltou para a escola, estava diferente. Ainda ia no jardim, no recreio, ainda passava pelo altarzinho, às vezes parava e olhava a imagem por alguns segundos, mas não conversava mais. Em vez disso, brincava. Brincava de verdade com as outras crianças. Ria, corria, fez amizade. E a Lívia estava sendo finalmente uma criança normal. Os meses se passaram. As 5 situações nunca foram esquecidas. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continua no jardim da escola até hoje. As freiras ainda cuidam dela com o mesmo carinho, sempre limpa, sempre com flor fresca. De vez em quando, alguém que conhece a história pergunta sobre a menininha que conversava com a imagem, mas a maioria não sabe. É melhor assim. Mas preciso te contar o resto, porque a minha própria história não parou naquele jardim. Meu filho nasceu em julho daquele ano, saudável, forte, depois de 2 anos de espera. E cada vez que eu olhava para ele, eu pensava na Lívia, na imagem no jardim, naquele toque delicado na minha barriga que anunciou uma vida que eu já tinha quase desistido de esperar. Eu era evangélica, tinha crescido na fé evangélica, frequentava minha igreja havia anos e sempre tinha visto aquela imagem no jardim da escola como parte do ambiente, nunca como algo em que eu pessoalmente acreditava. Mas como eu ia ignorar o que eu tinha vivido, o que eu tinha visto acontecer 5 vezes seguidas e, por último, o que tinha acontecido comigo mesma? Levei aquilo para o meu pastor, tentando entender dentro da fé em que eu vivia. Ele escutou com atenção, mas ficou visivelmente desconfortável quando eu descrevi os detalhes. A menina, a imagem, os avisos certeiros, minha própria gravidez depois de 2 anos tentando.
Disse que eu devia agradecer a Deus pela bênção do meu filho sem misturar aquilo com devoção mariana, que a criança provavelmente tinha ouvido conversa de adulto e repetido sem entender. Saí daquela conversa sem paz nenhuma. Eu sabia o que eu tinha visto com meus próprios olhos 5 vezes e sabia o que eu tinha sentido no meu próprio corpo. Foi uma das freiras da escola, irmã Cecília, que sempre me tratou com um carinho especial ao longo dos anos, quem sugeriu, meses depois, que eu conversasse com o padre Vicente da paróquia da cidade, só para entender melhor, em vez de ficar tentando encaixar aquela experiência dentro de categoria que não cabia nela. Fui, com relutância no início, uma professora evangélica pedindo para entender melhor a fé que ela via todo dia no trabalho, mas nunca tinha realmente examinado. O padre Vicente me escutou por mais de 2 horas, sem me interromper nenhuma vez, o relato inteiro, os 5 avisos, o toque na minha barriga, o teste positivo. O padre Vicente não duvidou de mim, não tentou me convencer de nada além da verdade que ele mesmo vivia, só disse, com uma calma que me desarmou: Nossa Senhora Aparecida escolheu falar através do coração mais simples que existe, professora Marina, o de uma criança que só queria ser amada. E ela escolheu te tocar também, mesmo você trabalhando ao lado da imagem dela todos os dias, sem nunca ter rezado ali uma vez sequer. Nos meses que se seguiram, comecei a estudar com o padre Vicente toda quinta à noite, o que a Igreja Católica realmente ensinava sobre a intercessão de Maria, sobre como toda devoção verdadeira aponta para o filho dela, nunca substitui. Aprendi sobre a própria história de Nossa Senhora Aparecida, a imagem pequena tirada do rio por 3 pescadores pobres, escura, simples, que se tornou o coração espiritual de um país inteiro. Contar isso para minha própria congregação foi difícil. Alguns irmãos com quem eu convivia havia anos ficaram visivelmente desconfortáveis. Alguns pararam de me procurar com a mesma frequência de antes. Não foi um rompimento gritado, mas foi um afastamento real. Fui recebida oficialmente na Igreja Católica na Vigília Pascal do ano seguinte, quase 2 anos depois daquele dia em que a Lívia tocou minha barriga no jardim da escola. Fui crismada na paróquia do padre Vicente, com meu marido Rodrigo e meu filho já com 1 aninho de colo, e a irmã Cecília no primeiro banco, chorando baixinho, a mesma freira que me indicou o caminho de volta para uma fé que, eu entendi depois, sempre esteve ali, esperando pacientemente, do outro lado do vidro daquele nicho no jardim. Continuo dando aula naquela mesma escolinha até hoje. E toda manhã, antes das crianças chegarem, eu paro no jardim, na frente daquela imagem que eu ignorei por tantos anos, e rezo. Não porque uma menina de 3 anos me ensinou a fazer isso, mas porque, através dela, eu finalmente aprendi a escutar uma voz que sempre esteve ali, esperando pacientemente que eu prestasse atenção. Antes de encerrar, quero fazer um convite bem especial. Vem fazer parte da nossa comunidade de oração para Nossa Senhora Aparecida, um espaço de fé e esperança onde pessoas do mundo inteiro se unem para rezar e compartilhar graças recebidas. Se você sentir esse chamado no coração, esse desejo de fazer parte dessa corrente de oração, clica no botão aqui embaixo. Se torna membro do canal hoje mesmo e vem rezar com a gente. E antes de fechar o vídeo de vez, dá uma última olhadinha no comentário fixado logo abaixo. Preparei aquele link com o mesmo carinho que preparo cada testemunho que trago para você. E se você chegou até aqui, até o fim da história da Lívia, faz uma coisa por mim. Escreve Jardim nos comentários
O lugar onde uma menina de 3 anos mostrou que fé não precisa de idade. Eu quero ver quantos corações essa história realmente alcançou. E toda vez que eu ler jardim nos comentários, vou saber que mais uma pessoa acredita que os milagres de Nossa Senhora Aparecida ainda acontecem. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa renovar a esperança hoje. Que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando e protegendo você e sua família. Amém.